que o sistema lá não funciona. Hoje eu tive que ouvir a galera, tipo, sei que galera Compromisso. o pessoal conversando ali, reclamando do que eu não chegou a me dar, mas desabafar comigo. Sim. São forças. Você vai ficar onde, Ana? Pode. Pode começar. E eu olho para cá, é isso? É. É? Isso. Mas eu vou Você não igual. quer botar ali atrás? Vai ficar mais... É, né? No fundão. Boa. Aqui uma vai aparecer a tela, a outra vai filmar você. Tá. Beleza. Então. Boa tarde. Eu vou falar hoje. Fui gentilmente convidado para começar a curso de gestão. Agradeço, antes de mais nada, a quem se disponibiliza a organizar, a levar adiante com a vontade mais toda, todos aqueles que ajudam também a discussão do nosso presidente, então, além de nós residentes da casa, também os residentes que têm passado conosco, acho que perpetuar o conhecimento é uma forma de a gente estender aquilo que entendemos como adequado e correto. Fico muito feliz de poder participar de uma aula com vocês. O tema de hoje, apesar do nome meio robusto, tem uma até relativamente simples. Eu vou conversar um pouquinho sobre gestão de TI. Só que eu não consigo falar em gestão de TI se eu não fizer o que a gente chama de um olhar top-down. Ou seja, olha o macro e a gente vai depois chegar no ambiente de TI. Depois, no ambiente de TI, a gente vai conversar especificamente sobre algumas coisas, aquelas perguntas que todo mundo tem, mas ninguém teve coragem de perguntar. E tem a luta a partir de outros. Pode não importante. Pequenas regras que a gente vai aprender no dia a dia. Então, parte dessa aula, eu fiz com carinho danado, porque era a pergunta que eu gostaria que alguém me respondesse. Quando eu era técnico, eu era residente. Então, essa é a primeira parte, mais técnica de financiamento, uma segunda de funcionamento de UTI, e uma terceira que vai falar sobre, tá, legal, entendi, mas e alguém que faz gestão, olha o quê? Então, são essas três partes. Primeira coisa, o nosso modelo de saúde no Brasil, são os slides, faltou até por crédito, professor do TIC, chama Fernando Fernandes. A maioria dos slides tem diversa dúvida. E ele mostrou, a gente vê aqui quais são os modelos de saúde que nós estamos. E comparar com o mundo. Você vê que eu estou vendo bem no marco, para depois você tem universalista, os SUS é um grande exemplo, por exemplo, o LHS, britânico também, um exemplo bastante conhecido, e o financiamento público através dos impostos. O acesso universal à saúde, independente se é brasileiro, independente se é britânico, etc. Gerando até uma certa discussão até ética, moral, sobre quem tem acesso à saúde, em relação ao nível de saúde. E os prestadores públicos, em termos de quantidade e percentual, ele é maior no público do que privado, em termos de quantidade de pessoas atuando. De lá para cá, você vai aumentando do universalista, do assistencialista, você vai aumentando a responsabilidade do cidadão. Seguro social, você tem que explicar o antigo da Alemanha. O seguro social obrigatório, exceto as empresas empregadas. E tem a cobertura apenas desde que for conveniente de saúde familiar. Ele começa a restringir. Alguns países estão indo dos dois sistemas. Seguro privado, que é os Estados Unidos. Então, eu vou comentar um interessantíssimo do Michael Moore, que fala sobre o sistema de saúde americano. Bem interessante.
E é uma regulação que ficou muito escassa, uma regulação totalmente descentralizada, e quem predomina é a iniciativa privada. É uma coisa bem mais mercadológica. Tem esse documentário que é interessante, que se discute até sobre qual o impacto de uma amputação do dedo em relação ao paciente específico. É uma discussão até meio... E o último, assistencialista. Todos, a saúde é uma obrigação do cidadão. Você, como cidadão, você é obrigado a lidar com a saúde. Porque nós estamos num país muito menor, uma renda PIB per capita muito maior. Então, é uma outra realidade, mas é isso um panorama, espectro que nós temos. O Estado, isso socorre indivíduos que são ditos incapazes, que na nossa legislação são ditos vulneráveis. Basicamente, as pessoas, dependendo de idade, mas acabam tendo uma condição crônica e depende da ajuda de alguém. E os serviços de saúde são limitados quase quantitativamente. Eles são pouquíssimos usando locais que prestam serviço e tem uma competição muito acirrada, por isso é uma concentração grande. Então, a panorama geral, a gente entender onde nós estamos no nosso Brasil em relação ao modelo de saúde. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai pensar aqui, onde nós estamos no nosso sistema. Esses são dados de 2017, a última atualização de 2019 era muito próxima, mas a gente grava com uma frente assim. São despesas do Brasil com a saúde. Aqui eu contava, 2000 a 2017. Vocês veem que a despesa do governo fica estável e a despesa das famílias e entidades de controle, muito mais das famílias, aqui vai colocar o dinheiro no sistema, iam esse veto. Quando você olha aqui as famílias do governo do mundo, você vê que o Brasil é o que o governo, porcentualmente, em relação ao PIB, menos investe em saúde. Então, você tem um acréscimo grande, como em famílias, desses empresários, desse da classe, de todas as formas que vão chegar a financiar o sistema de saúde. Nós estamos num país em que, apesar de tudo ter uma concepção muito interessante, a abrangência comparativa dele é limitada. E a gente, em relação à própria eficiência que se tem em termos de gasto, isso aqui é uma das coisas que a gente mais fica de olho, principalmente em trabalho com a TI, nós estamos num ambiente gasto extremamente alto, que é uma intensidade. Então, a gente vai cada vez mais ser cobrado de N players em relação ao nosso eficiência. Quanto mais para cima em relação à esperança de vida brasileira e os gastos com saúde mais para a esquerda, você separa uma zona de eficiência e uma zona de ineficiência. A gente que aproxima de um modelo muito próximo ao americano de ineficiência. Nós gastamos muito para pouco impacto na nossa saúde. E todas as vezes que você vai ler a literatura, é interessante como está conectado todos. São sistemas 100% digitais. Nota, aspas aqui, Brasil, literatura brasileira, setor administrativo, como na gestão, setor administrativo hospitalar, 4 a 5%. E o total é só administrativo. Um ponto chega a 0,2%. Então, eles são muito mais eficientes, tudo bem, o país tem um tamanho diferente, não só proporcional à existência territorial, mas você vê que é uma forma totalmente mais de gestão. Aí eles colocam lá no dinheiro, era muito melhor proporcionalmente que está no médico, governo, próximo, por favor. Esse próximo gráfico é um dos gráficos mais bons. Olha só isso aqui é um gráfico grande que é o CDE, de 1970 a 2015. Ele comparou o ganho e o aumento de expectativas de vida com os gastos acima da mediana da população. Quando que a cada ano a mediana foi aumentando. Você vê os Estados Unidos como ele sai para cá. Tem um acréscimo de expectativa de vida muito menor se comparado ao gasto por paciente acima da mediana que tem anual. Isso nesse período de 45 anos. Em contrapartida, vejam o outro lado do Israel e Japão. Quanto mais para cá, maior a eficiência dos dados. Nós temos um sistema de saúde suplementar
tudo bem suplementar para todo mundo, são suplementar plano de saúde, operadores, etc. São complementar é quando o SUS não tem alguma coisa e paga para o saúde suplementar. Tá? Então, complementar, o SUS pagando o operador de saúde porque não consegue prover o tratamento, a investigação. Saúde complementar são todos aqueles que suplementam o SUS, já que nós temos um sistema universal. Como brasileiros, todos nós, pagando ou não o plano de saúde, nós temos todos acesso ao SUS. Por isso que estamos suplementar. Além de que você já tem o seu brasileiro, a universal é um suplementar que você faz, suplementar. Então, vocês veem que essa eficiência, a gente está com uma ganha maior se a gente quiser que o sistema se sustente. E aqui é uma coisa interessante. Tá, entendi. Em 2019, nós tínhamos em torno de 48 milhões de cobertura para quem tem saúde suplementar. 1 a cada 4 brasileiros, mais ou menos. Tá? Esse ano de 2023, nós voltamos a 51 milhões, por isso que se grava um pouquinho, em 2 anos que está desatualizado, que é o mesmo dado de 2014. Então, nós voltamos em número absoluto. Hoje, 50 milhões de brasileiros têm acesso à saúde suplementar. E vocês veem que a grande maioria é alguém que é empregado de uma empresa, enfim, e aí, com isso, ele ganha como benefício o acesso ao plano de saúde. Tá? Dentre os benefícios que as pessoas de carteira assinada têm, mais de 90% têm acesso à saúde suplementar. Isso aqui amarra o nosso sistema, porque ele faz a progressão, a evolução do número de vidas que restrita ao crescimento econômico. Você cresce, tem um crescimento econômico, as pessoas vão sendo empregadas, e aí sim o acesso à saúde suplementar. Então, ele segura pelo próprio modelo intrínseco. Tá? Porque o modelo de financiamento ele é baseado no prêmio, baseado no saúde individual ou familiar participado, porque eles não estão no CPD de 2020, eles pararam em 2008, 2010, houve a redução, uma parada em 2015 da venda, quase parado da venda de planos de saúde individual familiar. É muito difícil você achar hoje, porque ele tem toda uma regulamentação da ANS que limita o reajuste anual. Tá? E por último, o coletivo por adesão, que é aqueles de entidade de classe, Qualicorp, a ONU, então são administradores de benefícios. Nós temos um médico do APN, a Qualicorp, por exemplo. Outro parênteses. As 3 fórmulas que você tem de acesso a isso, o corretor não conta com você. Das 3 fórmulas, a mais delicada em termos de saúde de carteira é coletivo por adesão. Eu vou te perguntar. Você, através de identidade de classe, para os médicos, seria APN, mas pode ser dinheiro através do CREA, aí vai, julgado através da LAB. Você troca de plano, muitas vezes buscando custos mais baixos. E por adesão é muito rápido você voltar. Você tem mesas, você precisa simplesmente ter uma identidade de classe. Quando você quer buscar um preço menor, o que você tem? Aqueles saudáveis trocam de plano rápido, saem. E se você tem uma doença crônica, principalmente em tratamento, você tende a não trocar o plano de saúde, primeiro porque você não vai conseguir, muitas vezes, migrar a sua carência. Pode ficar um tempo de carência naquela doença crônica que você tem. Então, você tem uma tendência a permanecer com a carteira. Então, essas carteiras coletivas por adesão são as carteiras com a menor sustentabilidade financeira que existe. Tome muito cuidado quando vocês forem orientar familiar, conhecidos, amigos, sobre o coletivo de adesão. São as carteiras menos sustentáveis. Então, inclusive, são acréscimos de preços maiores e muitas vezes chega a ficar de forma proibitiva. Cuidado com o coletivo de adesão. Porque o empresarial é um emprego. Ele vai trocar de plano se eventualmente ficar de emprego. Isso coletivo empresarial. O individual familiar tem lá que exigir. Quem conhece um pai, um mãe, um tio, que tem um plano de 50 anos atrás, que paga menos que a gente que é jovem. Então, o cara não larga dinheiro no bolso.
Então, vai ficar com o tempo coletivo empresarial e coletivo planejado. Tome cuidado com isso. E aqui é só uma faixa etária, para vocês terem uma ideia, de uns 50 milhões, como que ela está distribuída. Isso é muito preocupante. Olha a nossa pirâmide etária dentro da educação suplementar. Então, você vê uma base de 11 milhões, e o restante fica estreito, e olha lá no fundo. Que a população vai mais gastar os custos. Isso vai, por favor, mostra os modelos operadores de saúde. Isso aqui eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de conhecer, se eu não falou coisa alguma, eu queria uma coisa básica, tem uma base bem forte. Hoje nós estamos medicina de grupo, cooperativa médica, seguradora ou autogestão. A autogestão, normalmente são as empresas que pagam os seus funcionários. Então, ela tem uma market share muito menor e ela tem lucrativo. Só tem estender o benefício ao próprio funcionário para ele ficar menos doente possível. Claro, a empresa tem isso. E que ele continue gostando. Ela não comercializa, ela não vende isso. Ela oferece o seu funcionário. As empresas que têm isso não tem, muitas vezes, contrato para referenciar. Não faz contrato com o paulistano, faz contrato com o samaritano, faz contrato com o Oswaldo, faz contrato com o Júlio. Você não tem um hospital do BR, você não tem um hospital da Casa, de médico e por aí vai. De baixo para cima, em relação ao market share, especulador, que conhece muitas delas como de carro, patrimonial, mas também de saúde. A gente tem um hospital da porra. Ela é uma livre escolha, tem recursos e é uma rede credenciada. Ela se lembra mais do seguro de saúde. Quem tem Porto Seguro, com a grande maioria, com pouco participação. Por exemplo, Porto Seguro, a segunda que mete a diferença cooperativa e os mais novos a sua maioria. Aqui a gente vai para as cooperativas, que é um modelo que a teoria é muito bacana, a execução é mais dificultosa. Porque tem mais ou menos um texto, um pouco mais do que o market share, os médicos são cooperados, são sócios, eles têm acesso, você paga a curva, aquela coisa toda. O lucro é uma divisão entre os médicos, tem um mandato, e uma rede credenciada, além do uma rede verticalizada. Em alguns locais do Brasil, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, a Unimed, por exemplo, a Copa Saúde são bem fortes. Não sei se vocês já tiveram uma experiência. E por fim, medicina de grupo. A Bio é um grande exemplo, Prevent, a Leprosa, a Prevent, que é um hospital próprio, mas ele tem uma rede credenciada. Credenciada é isso. Pode ir, alguém que seja mil. Eu posso ir em outros hospitais que são credenciados. Eles tendem a fazer. Tem um acesso muito mais controlado. Tem várias coisas que você pode ir pronto-socorro, mas se é para entregar, você vai ser trazido para a rede verticalizada. Que é a questão de nível escuro. Então, por exemplo, o grande dos planos, quando você vai subindo o estado dele, você vai ter todos eles têm os mais básicos, cara, TPS, e a integração tem que ser para a rede credenciada. Você começa a subir, aí você tem a livre escolha de você internar. Então, esses são os modelos que você tem ideia de onde nós estamos. Aqui eu mirei que o mesmo que a gente estava vendo, vamos passar isso para redundância, que aqui é o tem que ser muito grande de bola. Mundo alívio tem que ser muito dois pontos. Então, vamos ver certinho disso. Quem é que tem seguro de saúde, seguro de carro, bate o carro para usar o seguro? Quem é que tem seguro de vida e morre para usar o seguro? Quem é que tem seguro de saúde e usa porque está pagando? Se é uma necessidade, uma coisa. Se é algo que não é necessário, outra. Isso aqui tem que ter na escola. A base da pirâmide é de pessoas saudáveis para pagar a conta de pessoas menos saudáveis. Se você tem uma população que está envelhecendo, você tem que se tornar mais. Vamos 2040. 2040, daqui 17 anos. Então, assim, não está tão longe assim. A população que você sempre que foi no mais virada foi 0,14. Cuidado que não são todas as partes. Olha a diferença. Então, estamos envelhecendo sem estar preparado para esse envelhecimento, com a cultura de hiperexploração que nós não pagamos agora. Vários hospitais de rede credenciada, você vê que o socorro tem 10, 15 pés de hospitais comuns.
porque tem demandas ambulatoriais, internações que é necessário. Todos nós pagamos. E nós, nos peruanos, nós nos organizamos para alguém que precisa. Precisa. Mas a figura, quando existe uso de senha de consulta por botox, quando usa a senha de uma internação para obstétrica, não sou contra fazer isso, mas acho muito pouco pagaria a conta de algo não urgente, não essencial. E é isso que nós estamos assistindo. As operadoras de saúde estão falindo no Brasil. Todas. Todas estão com lucro operacional negativo há mais de 12 meses. Todas. Tá? Vai se estranhar que o Bradesco está se visitando nos hospitais, com piloto, Redditor comprou a Sul América e assim por diante. Nós estamos vivendo um momento de bastante preocupação do mercado. Vamos lá, próximo slide. E aí vai, para a gente finalizar essa primeira parte do dela, só para em geral, em relação aos modelos de remuneração de saúde. Isso aqui é o que se tem. Isso aqui é o que você remunera ineficiência, remunera incapacidade, remunera barbeiragem. Se eu tenho um paciente que eu opero o timer do mínimo, uma técnica não adequada, um material que permanece no hospital, se é uma conta aberta, cada conta você tem uma cobrança, isso que os processos já recebem isso para uma cobrança, você premia ele sim. E é isso o nosso modelo não ajuda. Você premia internar e que não tem. Você premia indicação de procedimentos que não são adequados. O Lunda é um dos grandes problemas atuais da nossa saúde. Então, esse modelo está cada vez sendo mais questionado, muitas vezes está muito questionado, cada vez menos utilizado, menos renovado nos contratos. E vem modelos intermediários. O pacote diário é o que está subindo muito. Aqui, quem sabe, a gente vai chegar. Pacote diário, assim, pacote cirúrgico, é uma cirurgia de pacote. Se você for eficiente gastar metade do X sobre 2, o lucro do hospital, ok. Se você for ineficiente, o hospital vai ganhar, o operador vai gastar. Diária global, todas as verticalizadas trabalham com diária global. Nós as também. Diária global você pega tudo que se faz no período durante 12 meses e divide para o paciente quando os pacientes tiverem período. Você vê a mediana, vai exame de sangue, vai procedimento, vai exame de imagem, vai tudo que é relacionado a aquele centro de custo, seja enfermaria, seja UTI. O paciente que interna no pronto-socorro, faz uma cirurgia, apendicite, e vai para a UTI, a conta vai toda para a UTI. O paciente que entra eletivo, opera e tem uma complicação, ele não vai nem se decidir, tem várias formas de você ver isso. E o último é o pagamento de performance, uma bonificação ou penalização da própria resultado. E aí você põe no benchmark, isso é contratual, isso já está acontecendo. E isso está sendo você trabalhando na questão de desfecho clínico. Imagine quando a gente conseguir associar desfecho tributário com perspectiva limite. Isso é feito, trabalhar. Mas conseguir ver o tipo de associação cada vez assim no Brasil brasileiro em relação ao modelo de financiamento do desfecho clínico. Pode mudar bastante coisa da nossa realidade. E aí você coloca como vários valores: tempo de permanência, simplificação, infecção relacionada a assistência da saúde, milhas, assim por diante. E então você tem de novo, eu botei no começo com espectro de forma de serviço, tá bom? Espectro de forma de financiamento. Porque somos o que estamos nos tornando e o que o mundo de gestão e alguma forma dos textos de literatura que está saindo mostra que é um modelo futuro bastante interessante para premiar a eficiência, premiar os melhores. Essa primeira parte acabou. Foi mais em geral como nós estamos nesse. O segundo, a gente vai conversar agora sobre perguntas mais básicas que regulamentam o UTI. E eu não posso dar essa aula, essa conversa com vocês, sem mostrar o RDC7. A RDC7 é o que mais regula a atividade do ambiente do UTI. Ele foi feito inicialmente em 1999, revisado em 2006, na última reunião
em 2010 e teve uma última revisão de mudança em 2018. E o que ele diz, basicamente? Bom, requisitos para funcionamento do UTI. Você vai ter ponto para você. Primeiro ponto. Pode internar paciente de 14 anos, 12, pode ter isso. UTI adulto é para adulto. Bem? Adulto, em teoria, pelo menos na lei, é maior de 18. Só que de 15, de 15 até 18, de acordo com a norma da instituição. Isso aqui foi o que a RDC7 proibiu pela rota lá de trás. Então, você pode, então, atualmente é 15 em diante, 18, que seria a regra. Mas conforme normas de instituição, já ficou como bem comum, maior do que 14 anos. E eles falam aqui uma coisa bem interessante. Se você, não, está pediátrico, o CFM é uma resolução de 2020, para dizer em 2020. A última vez que eles revisaram a necessidade, eles colocaram o seguinte: em locais, se você não tem convite pediátrica, maior de 12 anos. Essa decisão do maior de 12 anos, ela foi baseada, mas não prescrito da PRO, ele nunca foi 40 anos. A gente associa, porque normalmente esses 12 anos é dosagem de adulto. E normalmente 40 anos é 10 anos. Tá? Então, no momento algum fala 40 anos. Acabou. Se tiver uma questionar peso, isso não tem essa regra. Tá? E fique claro, o T de adulto é adulto. 18 anos é o correto. Aí vem, conforme a norma da instituição, então fica o correto acima de 15 anos. Acima de 35 anos. Assim. E onde não tem UTI pediátrica, acima de 15. Existem muitos hospitais que têm UTI pediátrica que admitem UTI adulto com pacientes com 12 anos. Está errado. O que acontece se eu admiti não tenho paciente de 12 anos no hospital, tem UTI pediátrica e acontece algum evento que pode ser associado à assistência de uma população que você não estudou. Isso é um caráter de inteligência. Você não é perito pediátrico, você tem a bagagem para atender esse paciente. O médico e o coordenador, por ser responsável técnico, pode responder legalmente se depende de qual foi o tipo de paciente. Fui entubar um paciente de 13 anos, não consegui. Usei uma dose, estou acostumado para adulto, para criança, acontecer uma conversa. Enfim, cuidado com isso. A gente fica exposto, tem a PMD e o RT, responsabilidade. Os dois adultos, você responder, pode dar processo. Bom, aqui não tem UTI pediátrico, aqui não tem UTI pediátrico, então eu iria aqui com os responsáveis. Segundo ponto, dimensionamento. A gente foi falando bastante na época da pandemia. Quantos médicos? Então, UTI, um médico para cada 10. Enfermeiro, para 8. Então, uma UTI de 20 leitos, certo? São 3 também. Tá? Técnico de enfermagem, para 2. Bem assim. Auxiliar administrativo estrutural, certo? Bem comunidade. Funcionários de empresas. Então, aqui a gente vê bastante respeito. Isso aqui não é uma lei, é a regulamentação. Se você for bem entendido, você pode usar esse seu nome. A regulamentação é necessária. Quais são os respeitos que a gente vê? A gente vê médico, mais 10% aqui. A gente vê enfermeiro, mais 8%, especial. Operador, mais 10%, e vê técnico, mais 2%. Então, isso fica correto. Recursos materiais. Terminei minha residência, vou trabalhar, vou para a minha terra, e eu estou em dúvida, estou qualquer, a gente vai se organizar. O que eu vou saber se esse hospital tem o mínimo
Ele oferece mínimo que é preconizado no papel. Aqui, no artigo 51. Ele fala que eu separei dois, tá vendo? Claro, ele não tem uma ação diferente. Eu separei alguns equipamentos. Ventilador mecânico. Um para cada 2 leitos. Você tem uma reserva pessoal para cada 5. Vamos pensar. Eu tenho uma UTI de 20 leitos. Então, eu preciso ter 10, pelo menos. Tudo bem? Mais uma reserva para cada 5. Mais 4. Eu preciso ter quanto? 14 ventiladores. É bastante. Isso aqui da pandemia foi. Equipamento de brilharia, metrô, quadrante também. É importante isso. Eu queria mostrar essa parte. Outra coisa, carrinho. Vários alunos me perguntaram isso. É um para cada 5. Caiu na prova da Aline, assim. Um para cada 5. Então, um para cada 5. E o carrinho de volta, quero ver se eu tem um para cada 5. Então, você pode marcar página para cada 10. Não deu uma olhada ali. Eu separei só mais exemplo de ventilação, que é suporte orgânico da luz. Que foco seguro, material de acesso e esquenta. Suporte orgânico a gente fica mais puxado. Ventilador de transporte, um para cada 10. Os 2 não tem de construir. Então, isso é uma ideia geral de eu assumo ou não trabalho no meio convidado no local X. E é sua obrigação perguntar esse convidado. Se ele tinha o pedido, era a obrigação dele ter isso. Ele não é inteiro, ele tem que ter isso. Porque se dá um problema, olha, não tive ventilador para ventilar o paciente, porque vai ter corrência, você não liga, não vou fazer ele. Então, você tem que tomar bastante cuidado com o preço dos modelos. É questão do médico. O médico para cada pessoa. Instituição de ensino. A instituição vai contar o residente. Não, isso é assistente. Médico, residente. Médico, residente, geralmente tem formação. Em teoria, ele não tem responsabilidade técnica. Por isso que todos precisam escrever conforme a discussão do ano do plano. Não tem responsabilidade técnica. A responsabilidade é do médico assistente. Acompanhantes. Muita dúvida também. Quem que pode, quem não pode, qual que é a regra? Aquele lei de regulamento. E pense assim, tirando o restante, os outros 3 são os que a gente chama de vulneráveis, que é visível de ágil. Termos críticos são os mais de 60 anos, é 70, os menores de idade, menores de 18 anos, aqueles que têm alguma deficiência crônica incapacitante. Alguém que tem jovem, tem CLA, trato gasto, eles são também, alguém tem deficiência crônica. E aí, assim, quem trabalha com pessoas com deficiência, eles pegam aquela portadora de deficiência, você não pode estar com deficiência. Mas essa é cada lei de compreensão. Mas aqui tem uma doença crônica, incapacitante ou uma funcionalidade reduzida. Não tem mais, talvez, mais respeito para pessoas. Então, em teoria, todos eles podem ter um fator. Então, eu acho que até uma seara que eu nunca entraria como coordenador, como médico assistente, eles teriam que regulamenta, e eu acho que uma maioria das vezes, com as regras são bem claras, ele pode ajudar a condução do paciente. Bom? Próximo. O que eu tenho que internar em uma UTI? Está terminando essa segunda parte, eu vou ter uma terceira. Quando vocês vão estudar, tem o que chama de prioridade. Prioridade 1, 2, 3, 4. Prioridade 1. Suporte orgânico. Entubado, cultural. Que é a nossa regra aqui. Pelo menos, lembra? A gente conversa. Olha só no protocolo, desde que não tenha suporte orgânico instalado. Isso aqui é. Isso aqui é até bem fácil. E outros que são estáveis, mas precisam de modificação fazida. Então, ele vai com fuga e acabou de pratear. Ele está em de patologia observada, autorizada. Um IAM, um AVC, a mágica, o AVC formalizado, e por aí vai. Uma cirurgia de grande porte, com sangramento, usou a droga negativa, transfundido. Agora não tem suporte orgânico, mas está morto em frequência. Em teoria, ele seria encaminhado como uma semi-intensiva. Isso você não tem semi-intensiva. Bem?
Prioridade 1, suporte instalado. Prioridade 2, monitorização com necessidade de intervenção imediata. Tem outras duas. Prioridade 3, um paciente com baixa chance de recuperação. Então, o paciente, poxa, o paciente já tem choque de uma química, um paciente oncológico, quinta linha de química, terapia prolongada, funções de organização prévias, cultura adaptada, ele vai te chance de se recuperar. Prioridade 3. Experiência que é equilibrante. Prioridade 4, o paciente está fácil. Ele não é indicado. Acontece na vida, a gente sabe, a gente chega agora também. Mas não é. Primeiro que ele não tem possivelmente o transporte do carro. Então, são essas os critérios de admissão. Lembrar que todos os hospitais têm que ter o ideal de ter os seus critérios. O nosso, aqui, a gente usa 3 critérios. O nosso, eu digo, paulistano, mas a maioria dos hospitais. Aerosol, Internal Medicine, Critical Care e anestesiólogo. Cirúrgico e clínico. Que eles usam para os critérios, mas a maioria. Depois, em relação à distribuição de leite. O que o SUS fala? Em torno de 2 a 3 leitos, SUS não, Portaria do Ministério da Saúde. 2 a 3 leitos para cada 1.000 habitantes. No SUS, o último levantamento, que foi bem no começo da pandemia, eles começaram tudo, 19 acabaram em fevereiro, 0,95 para cada 1.000. Privado, 0,45 para cada 1.000. A gente está acostumado a São Paulo. É Brasil, tá? 10% dos municípios têm. Então, nem mesmo o privado Brasil, se você não colocar em todos os estatais nesse tempo. Mas Brasil, quando nós assumimos a nossa parte, muito espaço para a criação. Muito bem, essa primeira parte eu terminei. Para a gente finalizar, vou mostrar para vocês o que são indicadores clínicos que vai para a gente terminar. Clínicos, eficiência e performance. Isso aqui é um banco de dados que eu peguei. Até uma reunião nossa que a gente fez com o Jets. Esses dados são muito novos. Uma plataforma do Wikipedia. O Wikipedia, vocês todos tiveram a oportunidade de conhecer, tiveram uma plataforma, uma empresa brasileira, feita pelo intensivista, no começo dos 2000, para conseguir ter uma mensuração de indicadores que auxiliam a sua gestão. Então, vou mostrar para vocês o que, como gestor, você precisa saber da sua unidade. Clínico, você precisa saber o perfil. Tem um envolvimento cirúrgico, um envolvimento clínico, tem um envolvimento em qual faixa etária, aonde é a locação. É um cirúrgico que vem de serviço preventivo, é um cirúrgico que vem da emergência, você precisa saber qual é a sua população. Esses são os dados do Paulistano anualizado para a externa de agosto. Eu gostaria que o pessoal da UTI solicitar. E quais são as prioridades mais frequentes? O importante é fazer muito cuidado. Uma das coisas que se fala muito em gestão de dificuldade. A gente fala de medo, tá? É como se você fosse por uma concessionária para um carro, e no lugar você estava com o motor, no outro você compra o pneu, no outro você compra o freio, e muitas vezes ele não se conversa. Ela é muito fragmentada. Tá? Importante é isso, tá? Planejamento pós-alta, planejamento de logística de cuidado, planejamento de cuidado para o paciente de alto risco para a internação. Está feito hoje de uma gestão adequada. Nessa data, nós temos abordado que a gente fez aqui. Então, indicadores clínicos perfil de clínico cirúrgico de emergência, idade, da onde vem, quais são as quantidades mais prevalentes, se uma fisioterapia tem algum impacto na epidemiologia, dependendo do corpo, são paradigmas, e capacidade funcional prévia, se ele tem algum tipo de limitação por dor, se tem algum tipo de limitação por horários que a gente usa, além de, por favor, de indicadores clínicos, agora já bem mais focado com ambientes, especificamente no UTI. Outra realidade é mais clínico, agora é um clínico que tem também, ou seja, na minha população, no primeiro dia, tem ventilação mecânica, tem vazamento de flor, tem mais suporte geral, tem um contínuo, qual a duração da sua ventilação mecânica. Dentro dessa duração, quais são as faixas de dias, se você não tem cirúrgica eletiva, a faixa de dia menor do que um dia residencial. Se tem uma UTI
neurológica, né, associada à morte da alimentação crônica, desde esse segundo. Então, assim, é importante você saber o suporte ao crânio que você oferece, porque isso vai impactar o teu custo. Então, como gestor, você precisa saber a gravidade, e aqui vai ser classificado o fogo, e quanto de suporte ao crânio que eu vou dar para esse paciente. E aqui é isso que eu estou falando. Dentro dos clínicos, eles estão tendo aqui os clínicos, próximo da ser deficientes, você tem o sopro e os sapos. Sopro, marcador de disfunções do orgânico. Desde cardiovascular, respiratório, neurológico, você vai marcando quantos pontos ele faz sempre nas primeiras 24 horas. Os sapos treinos é uma coisa que você tem que estudar. Preditor de mortalidade. É interessante, inclusive, ler os sapos treinos, o artigo original, para ver as limitações. Lembrar que os sapos treinos têm importantes limitações dos termos, principalmente os termos de sapos mais baixos. Exemplo. Eu, 40 anos, não tenho fator de risco. Interno com UTI. Eu já fiz cálculo. Eu queria, se eu internar um quadro respiratório, não pediu tudo. Tá? Eu tenho 6% de chance de morrer no UTI. Isso, apesar que esse quadro não está embaixo. Então, esse status mais baixo, ele hiperestima a gravidade. Ao contrário, o status 3 muito alto. Ele subestima a gravidade. Os dois extremos, como você falou no paper, saber que esses extremos são importantíssimos, principalmente status 3 muito baixo. Não é um pouco você pegar hospitais de mercado e se valorizam pelo SMR de 0,2, 0,3. Então, isso tem bastante graus. Aí, com os status, o que você vai ter? Você vai ter a probabilidade de óbito durante a internação, uma população durante o tempo. E aí, como você imagina, nessa população estudada, setembro de 22 a agosto de 23, ela vê o SAPS 3, ela tem um exemplo. Uma probabilidade de óbito de 18%. E aí, morre quanto? 12%. E aí, você faz a mortalidade. Você observou 12%. E é hospitalar, não vale SMR, faz um não, por isso, é errado. Porque o paciente está com seguro, faz marido, você pega a mortalidade observada quando efetivamente morreu e quando era a probabilidade. Fazendo essa taxa, você já está com a mortalidade padronizada, ou por SMR. Standardized Mortality Rate, que é o SMR. Então, o ideal é baixo de 1, quanto mais baixo de 1, pacientes estão sendo salvos. Se tem literatura mundial, 5,07, para UTIs que não tem esse extremo, esse saco muito baixo, que é o dó, e que ele pode estar fazendo essa sentença. Produtividade. Segunda parte, nessa terceira parte da aula. Produtividade é quanto que teu gestor espera de você. Aliás, vou dar um parênteses. Uma coisa que eu tiver que colocar aqui para vocês. O problema no hospital. Vocês sabem o que é diretor executivo, diretor do livro, gerente médico, gerente de práticas especiais. Isso tem todas as áreas. Diretor executivo é o diretor do hospital. Bem? Ele vai comunicar com o corporativo. Beleza? Ele é chamado simplesmente de diretor. Mas o diretor executivo é o cargo mais alto do hospital. Logo abaixo dele, tem dois cargos, o diretor clínico e o gerente técnico. Os dois são pares, logo abaixo dele. O diretor clínico, que é o Elvis, ele vai comunicar com o corpo clínico para baixo. Ele é o responsável pelo clínico. Então, tomada de decisão que o hospital falhou, ele vai lá responder, ele vai fazer relatório, participar dessa responsabilização técnica. Exemplo. Se a gente aceita um paciente aqui para fazer um consultório, a gente não tem condições de oferecer de urgência aqui fora. A gente aceita também esse paciente. O diretor clínico, o gerente médico, então o diretor clínico não é ele trabalha com os médicos, o gerente, ele traz os conflitos para a direção. Nós estamos em Brasil, comum, para baixo e os dois são pares. Abaixo deles vem os coordenadores de área. O coordenador da UTI, o coordenador da anestesia, socorro, o coordenador do ambulatório, são os coordenadores de área.
Daí para baixo, normalmente é PJ. Outra, normalmente é CLT. Cuidado, o gerente é o cargo do hospital. Eu trocando por eleito, são medições, 2 anos. Ele está tendo um salário para eles. Hoje. Tá tendo. Então, é o cargo que você se candidata para ser. E abaixo, os curadores de área, que vem efetivamente, que a grande maioria são os médicos assistenciais. Né? E enfermagem é a gerente de enfermagem. Ela coordena física, fono, farmácia, nutrição. Toda aí para baixo. Só tem o papel. E o terceiro e último é o gerente de operações. Cuida de diretor clínico. Gerente de operações, gerente de enfermagem, gerente de operações, os 3 são cada qual são pilares, são cargos mais altos da gestão do diretor clínico, que é o executivo, o mais alto deles. Bem? Isso aqui, voltando, isso aqui é onde você vai ser folgado como gestor. Ele não quer saber quantos pacientes, sexo masculino, feminino, iPad, sofas, sabe, não quer saber isso. Quantos pacientes passam por cada leito da UTI? O que você faz? Você vê quantos pacientes por mês passaram, divide pelo número de leitos que você tem. Se nesse exemplo ele passou 130 pacientes por mês, divide por 20 leitos, tem 6 por coisa. Que o mês de alto giro é a sua diferença. Tempo médio de permanência é outro índice. Você calcula para você ver quanto tempo aquele paciente ficou lá. Taxa de internação. É outro item que você cobrar. No sentido dele, ele vai estar passando o epidêmico, corta as saídas na rede. BI é um sistema de informação interno. Todo hospital tem eles, mas obviamente. Às vezes são diferentes, porque na verdade acesso interno é bastante diferente. Então, aqui é tudo epidêmico. Horas os pacientes saem. O olhar do cuidadoso, ele sai mais que as 20 horas. Tá? E vê que é essa questão. Quantas diárias evitáveis você tem na UTI? A partir do momento que ele alta meio-dia. Se os pacientes eram às 4 horas, você tem 4 horas. Um outro paciente, ele alta às 4, saiu às 6, enquanto 2 horas mais 4, 6. A cada 24 horas é um diário. Se o sistema fosse perfeito, ideal seria 0. Eu alta sai, vai ficar o próximo. Isso aqui eu concordo plenamente que tem que ser extremamente arrochado o sistema de renda. O sistema de renda rápido. Então, assim, a gente responde por isso, mas a gente responde como reflexo de um hospital. Eu não consigo, mesmo dando alta, influenciar o andar para ir ao dentro. Apesar de ser um indicador da UTI, ela reflete o hospital. Eu posso ser responsabilizado 100%. Outra coisa, matriz de ciência agora, a probabilidade de integração. E o que eu disse no começo, a gente qualquer analogopedométrico e anestesiólogo, os 3 têm critérios, prioridade 1 e 2, para que ele entre no texto, a gente precisa estar lá. Literatura para 80%, 90%. Mesmo tem 90% com médicos. Literatura para 80%. Isso sim, é outra coisa que você pode. Outra coisa, reintegração. Cada vez mais se estuda reintegração no leito de UTI. Se é um evento novo ou um evento que poderia ser predito ou uma alta muito precoce. Você identifica que é um indicador de controle de segurança do giro? O giro muito começa a ficar internado. Então, são indicadores que eles chamam de contrabalance. Você tem um giro muito alto, a tendência é que você abre margem de segurança e você tem mais internação. O ideal é trabalhar nesses dois. Ou se está lá feito bem, vai fugir um pouquinho melhor, dos 6, para você tomar mais cuidado com a internação no ideal. Sim. É isso que o gestor faz. Você começa a olhar essa coisa. Quero ver quantos estão tendo alta, qual segurança, quanto seguro, quanto se aperta. Tem que às vezes muda um pouco. Você aperta um pouco mais, solta, você vai tentando manter a segurança e o giro. Por isso. Você tem que apertar um pouco mais.
Então, vamos lá, vamos girar. Não é para você, não, vai com calma. A gente está girando bastante, está reiterando muito, então ele vai ter que gozar. Mais lugar da 48 horas abaixo de 2%. E esse aqui é um indicador de eficiência diária. Lembra que o modelo de financiamento que eu mostrei para vocês? Before service, depois dos pacotes, dando, isso aqui está vindo ficar. Isso está vindo muito forte. Pela primeira vez foi falado em modelo preditivo do IPMED, Congresso Internacional. A gente fala nunca sobre isso. IPMED, brasileiro. Da mesma forma que você tem a taxa de mortalidade padronizada, a mortalidade, você tem que predizer a interação do meio TI. Então, aquele cara que chegou com um saco de 48, a mortalidade esperada de 20%, entubado, com droga, eu vou imaginar que esse cara vai ficar 6 dias. É modelo preditivo, que foi em uma base de 130 milhões de pacientes. Eu imagino que se gastei os dias. Se ele está com 3 dias, não pega, que é o ideal, se são 3 dias, 6 dias, então, 20 de meia, esse exemplo. Né? Então, assim, se eu espero ficar 6 dias, se for só 3, ele está no tempo esperado. A mesma racional de mortalidade para. Então, isso você vê diário esse cálculo. Isso aqui é uma forma de você ver eficiência financeira. Você vê como é. Então, quanto que eu economizei? 24% dos diários. Então, o que eu faço? É o delta dias, então, 1 vezes o dia ingresso, isso é 1 vezes o dia ingresso. Já é muito período da UTI. Esse período. Então, isso aqui é uma coisa bem interessante para ser cada vez mais utilizada. Tem vários operadores que estão começando a glosar a integração com essa história. O objetivo é isso. Taxa de duração de integração não tem padronizado. Benchmark. O próximo slide vai ser o benchmark. Nossa, é o seguinte. Vamos comparar uma unidade, um benchmark nacional. Qual que é o ideal? Morrer pouco, ficar pouco tempo na UTI e usar poucos recursos. Ideal. Não adianta eu ter um tempo de esperação baixo morrendo de pouco. Não adianta eu ter um tempo de esperação baixo e hiperutilizando recursos. Ideal é que você morra pouco e utilize recursos apropriados para aquele momento que melhor tempo possível. E aí você tem SME, mortalidade. Tempo médio de permanência, que aí você tem o TDI, que eu mostrei para vocês. E a taxa de utilização de recursos padronizada. Os 3 juntos fazem uma matriz operacional de eficiência operacional. Quanto mais se faz baixo, melhor. Aqui são hospitais com acreditação internacional. Aqui com o JCI, que é o modelo. Hospital privado e demais, e hospital público. E aqui você pode ter os dados mais padronizados. Então, por exemplo, a nossa taxa de mortalidade padronizada é 0,63. Olha só, o hospital público, 1,44. Um índice muito mais compreendido. A acreditação internacional liga 0,64, 0,66. Só que a taxa de utilização é mais baixa, 0,61, 0,76. O ideal é isso. O hospital multilocalizado tem que ter eficiência. Mérito e uma política que seja. Aí você tem daquelas 85 UTIs, todas aqui. Então, bem interessante. São, em teoria, são os 85 melhores UTIs dessa métrica. Taxa de investigação, tudo balizado, calibrado pelo substrate. E, por fim, uma comparação que a gente tem que fazer com o benchmark nacional, vou fazer também benchmark internacional, das melhores UTIs. Sabemos que os melhores índices, scores, são das ilhas, da Nova Zelândia. Outra realidade, difícil comparar, primeiro problema, outro contexto socioeconômico. Estou mostrando em relação ao TI, dadas todas as ressalvas. Você vê que, por exemplo, os caras Nova Zelândia são 2 primeiros. Assim, soma entre 3 e 4, bate mais ou menos com um TI de alta complexidade, como uma idade, bate também do mesmo intervalo. Só que readmissão,
dialisa mais ou menos igual. Lembrar que tanto contínuo como intermitente. Isso aqui é sem carinho, tá? Tá, aqui é um dialisa. A gente está falando que tem uma taxa maior, taxa bem alta, você tem 40% do paciente. São dias bem grandes. E lembrar que se quer algo tem que se pegar uma intensidade pura, esse taxa grande. Então, é uma outra ideia que vocês verem onde está o benchmark do Odriled. Enfim. Eu acho que, como panorama, a gestão é longa, então fica meio bastante de conversar. Acho que tem pontos importantes para conversar. E, para finalizar, acho uma frase importante. Nós intensivistas, nós precisamos ficar atentos que a saúde suplementar ela depende do medicina sistêmica. O TI é um centro de custo e ele, desde o início dos anos 2000, ele é tão próximo quanto vários hospitais, centros cirúrgicos e vários hospitais. Temos que ter. Então, ou seja, é muito dinheiro que põe. Se a gente não for eficiente, a gente não pode dar a contribuição necessária à sustentabilidade do sistema. E que a gente sabe que é delicado, as coisas que a gente está ouvindo e presenciando de movimentação pública. Então, além de fazer uma medicina honesta, humana, acolhedora, de primeira linha, no sentido de literatura, de entrega, de grana, a gente tem a ideia, não financeira, mas de impacto financeiro nisso deles. Muito importante a gente ter isso dentro da gente. E é o que me deixa parcialmente otimista, que é uma profissão que ela está se mostrando cada vez mais estratégica. E vários papers americanos saindo que muito possivelmente em todos os hospitais o hospital de UTI. E cara que dá para esse ambulatório e altíssima complexidade e todo o resto resolver o ambulatório. Tem vários hospitais que estão despechando e ficando com a área de doença. Para atrelar os serviços pequenos, a progressão justamente portanto que é caro você manter uma enfermaria que o cara poderia estabelecer hospital um dia, ou um paciente mais crônico que poderia ter um suporte ambulatório do hospital um dia, enfim, deshospitalizar o paciente. Certo? Maravilha. Muito bom. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigada por nada. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa, uma dúvida que eu tenho. Numa UTI que está com uma superlotação, tem que fazer admissão de 2 pacientes, um com melhor prognóstico e um com pior prognóstico. De quem que é a preferência? É porque no atendimento ao trauma depende de quantas vagas tem. Né? Se está lotado, quanto a quem tem maior sobrevida. Se tiver com vaga, quem tem menor sobrevida. Eu fico com dúvida em relação ao TI. Eu vou fugir dessa pergunta, responder de outra forma. Uma das coisas que se fala sempre também é a da ICU e tal. Então, se você não tem vaga naquele momento, o ideal é que o seu intensivista faça a interface com esse paciente no domicílio. Quer dizer, então, pós-operatório e para a RPA, operação externa. Então, que eventualmente você troca a figurinha, conversa com o anestesiologista, o que pode ser feito enquanto aguarda a vaga e a ação da política. O paciente está dando urgência, o paciente está na interpretação dessa para urgência quando o UTI está chegando. Você fazer interface com o corpo, com urgência, para você dar um olhar de expertise junto, para manejo daquele paciente enquanto ele aguarda ainda. A instrumental Paulus, ele nasceu dando dele contexto de limitação de vagas, também no contexto não só de unidade terapêutica, que é a essência, mas também no contexto de limitação. Eu, sinceramente, me sinto muito incomodado de ter que escolher. Acho muito habilidade, isso tem esse momento. Então, acho que é uma forma que a gente já passou várias vezes, sempre dar assistência ao ambiente que consiga ajudar para ter vaga no ambiente. Por isso que tem muitos locais que você consiga ter. E muitas vezes, dentro desse UTI, você tem paciente com carga da mente, e assim, aquele paciente que está quase bom para sair. Você pode eventualmente, na aula, orientando o segmento
sono, da integração, você admite um paciente mais grave. Eu tento equacionar esse curso dessa forma. Quero que os dois graves sejam assistidos a questão entre o mais breve possível e eu tenho paciente menos grave que eu consigo tirar para a integração como link. Se ele tem síntoma para temas bem maduros, funciona bem, externamente. Então, numa situação como essa, o paciente está falando de algo, o paciente tem síntoma, pode vir com 2 mais graves. Na prática, principalmente a cultura brasileira, se vira na unidade de doentes críticos. Você tem cara que poderia até tentar. Às vezes o paciente está totalmente livre. Então, a experiência brasileira é muito simples. Não tem muito uma regra, assim, varia, né? Não tem score. Predictor de mortalidade você tem, soco você tem. Mas, tão distante, eu prefiro atuar de outra forma. Primeiro, uma escolha bem maneira. Assistir é muito fácil, sabe? Sim. Prefiro assistência a todo mundo e vai com socorro, olha com socorro, vê como ele está, para ser feito. Tira quando dá para girar, o pessoal trabalha, vem virando por embaixo. Eu entendo que ser bem no sentido. Eu não gostaria de ser um paciente ou um familiar. Ser eu escolhi, você não usa. Tchau, imagem para ele. Ele não tem saída. Não tem paciente tão bem. Mas, A Luísa levantou a mão aqui. Lu, pode falar. Abre seu microfone. Ah, eu tenho que abrir? Espera aí. Acho que é você. Sou eu, peraí. você Aqui. Deixei todo mundo mudo. Pronto. Isso que eu ia falar. Ninguém fala aqui. Assim, o áudio estava meio ruim, estava um pouco com eco, então provavelmente eu vou ter que assistir essa aula de novo, mas é só porque, então, talvez tenha uma coisa que eu tenha perdido, mas esses indicadores finais e tal que você mostrou, eles são indicadores que o próprio hospital que envia, certo? Então, eles são feitos assim. Peraí, Lu, quais indicadores? Do EpiMed, você está falando? Esses últimos que ele mostrou. Nessa aula 3, 4 agora. Então. vai ter patrão, é isso, né? Quê? Era o TDIP, o SMR, taxa Isso. tempo médio, sim. Isso, readmissão e tal. Exato. Perfeito, é o seguinte. O EpiMed, ele é um sistema que ele interage, ele integra, na verdade, com o sistema operacional de cada hospital, no caso aqui do paulistano, Medview, os outros hospitais, Casia, assim por diante. Então, tem dados que você não precisa de input nenhum. Por exemplo, na hora que o paciente ele é alocado no leito de UTI, ele automaticamente já aparece para o EpiMed, ele tem essa integração. Na hora que ele sai do leito de UTI, vai para o da internação, vai de alta, por exemplo, ele também, pela integração com o EpiMed, já aparece no EpiMed. Você não precisa de nenhum fator humano para fazer isso. Só que você tem alguns outros fatores que você tem que sim fazer um input. Então, os dados do paciente, o exame no primeiro dia, as disfunções orgânicas, o diagnóstico, que você precisa de um computador. A pergunta foi muito boa, Lu, porque é um grande problema, é a qualidade dos dados. É isso que eu ia perguntar, até de subdiagnosticar, não diagnosticar, mas de notificar as coisas. Tipo, Exato. quanto que a gente pode se guiar por esses indicadores, assim? O que eu fui treinado, concordo, é o seguinte,
você sempre treinar. Quem faz isso é um enfermeiro. Em alguns hospitais do técnico não existe uma norma sobre isso. Existem cursos para você fazer o input. E o ideal é que o gestor acompanhe esses dados. Hoje, para você ter uma ideia, eu olho 100% dos pacientes da UTI. Então, baita trabalho. Sem exagero, eu gasto umas 30 horas todo mês para fazer isso. Porque está mudando muito o imputador. Eu vejo muitas vezes oportunidades de melhoria em relação ao input de dados. Já teve momentos em que eu comecei até, não aqui, tirar um pouco o pé e fazer auditoria. É essa orientação que se tem. A pessoa vai ganhando expertise e você vai fazendo auditoria. Ao invés de ver 100%, você vê 50%, você vê 30%, você vê 25%. E a partir do momento que você começa a notar problemas, você volta a olhar 100%. Como são dados muito estratégicos, não só do lado político junto à direção, mas principalmente em relação à gestão interna que o ambiente de UTI, para você identificar pontos para serem trabalhados, você não ter mapa algum é menos ruim do que ter um mapa errado. Então, todo gestor precisa se dedicar a ver se a sua banca de dados está adequada, ou UTIs muito grandes, ou o gestor só pode ter 2 UTIs, tá? Até no RDC7 eu não mostrei para você. O ideal é ir treinando alguém para que ele faça a auditoria desses dados. O que se tem, e nós estamos participando do projeto piloto aqui no Paulistano, é aumentar a integração do EpiMed com o MedView. Então, por exemplo, acessos vasculares, suporte orgânico, a evolução da enfermagem, o SAI, evolução da enfermagem, tem os itens, os locais, são as abas que eles clicam como tem acesso venoso, como tem diálise, etc. A gente está tentando fazer uma integração maior. E o TASI, ele é um ambiente que é 90% integrado. O MedView é em torno de 40% integrado. Tá? Então, tem uma alimentação maior. Não porque é um sistema ruim, mas é um sistema que foi pouco trabalhado a integração. Muitos hospitais migraram para o TASI, poucos ficaram com o MedView e não trabalharam a integração. A gente tem 2 projetos pilotos atuais em andamento para aumentar 42% dos dados, para ser bem exato, disso para 60%, na fase que nós estamos. Então, vamos ver. Né? O ideal é mais próximo de 100% porque falha humana. E não só falha, por ser dado muito estratégico, o ideal, na opinião minha, é ter auditoria externa. É ter alguém na MIB, não sei, que faz auditoria. Ele pode muito bem manipular seus dados para dar dados melhores do que os são, para vender um serviço, vender um grupo, vender um preço, enfim. E até vender uma performance que muitas vezes não se corresponde com a realidade e que prejudica os pacientes. O ambiente que nós vivemos, quando a gente começa a ficar mais velho, a gente vê que o erro faz parte do amadurecimento. Ninguém aprende a andar de bicicleta sem ralar o joelho. Então, você vai cada vez mais aprimorando até você não cair mais. Em todo aprendizado é assim. Se você não olha pelos erros, ou você não expõe pelos erros, você tem uma menor oportunidade de melhoria e de evolução. Certo? E aí, tá muito frio? Como é que você tá aí? Cadê a vista, Luísa? Vista, eu tô no hospital, né? Eu tô no refeitório aqui. Mas tá frio, tá uns 10 graus, eu acho, hoje, aqui, sei lá, 8 graus. Mas tá bem legal, tem uma brasileira na UTI. O nome dela é Erilene. Eu olhei esse nome e falei, é brasileira, com certeza. Só pode ser. Um caso super interessante, bem legal. Enfim, é uma paciente com poliarterite nodosa, que ela tem uma puta hipertensão pulmonar e um VD gigantesco, assim. Bem legal, os casos que são bem legais. Tá curioso para saber da sua quando voltar. Aproveite. Sim, vou ter muita coisa para falar para vocês. Aproveite. Sim. Mais alguma dúvida? Beijo. Não, acho que era isso mesmo. Muito boa a aula, mas eu queria rever para ouvir melhor o áudio. Fechou. Beijo, até mais. Beijo, Lu. Beijo. Saudade de vocês. Beijo. Personagem que eu quero é assim, não faz, né? Todo dia vai lá, quando você vê o que era, que começar.
não gera coisa. Ah, você não gera isso. Todo dia que não é, vai ver quantos diários foram pedidos, quantos diários foram O acompanhamento diário é diferente. O acompanhamento diário é paciente baixo risco de internação prolongada e está com você ainda. Por exemplo, paciente que não tem uma comunidade de uma interação tempo mesmo, o score aparece. Então, poxa, Nath, ela internou para tirar uma verruga do dedo. Por que ela estava com baixa probabilidade de colorar. Se você acompanha dia após dia. Mas a diária sal você tem que dar um tapete pelo menos 30 minutos. Você pode ver diariamente se vocês foram de aula. Pode fazer isso. É, porque são você encheu com sua. Mas eu acho muito mimimi. Muito paciente. eu gosto de ver o povo. O time vai ter uma performance o tempo todo. Eu prefiro a gestão da assim, espremer no nariz. Porque o paciente não usa outro dia, às vezes. Pode ser que Então, dá um passo. é muito mais um conceito populacional do que individual. E por isso que eu acho interessante isso. O time percebe bem. Na hora que eu dou uma apertada, deixa. Você vai vendo isso. É que você não percebe esse dado tudo. Eu presente de vez em quando. Mas Você fica vendo isso, né? Ao longo do mês. Quanto que está o giro, quanto que está em reinternação. Eu vou girando, quanto está de reinternação. Pô, Aldo, eu estou preocupado, não sei o que, beleza. Pô, Aldo, eu estou preocupado, concordo contigo. Você vê que eu mudo muito. Muda mesmo. Eu mudo, porque é isso, eu tenho que olhar o todo. Aí eu confio no meu diarista. Cara, eu quero com ele. Tá legal, feeling. Beleza. Eu prometo. Sabe uma coisa que eu vi? O impacto dessa rotatividade da UTI no SUS. Porque eu entendo que na particular a gente recebe um pacote pelo paciente e tudo mais. Mas no SUS eu não vejo, pelo menos no meu hospital, essa preocupação de cuidar com ele. Entendeu? E assim, por um lado, é bom porque comparativamente a minha taxa de readmissão lá é muito baixa. O número de pacientes que a gente tem pela rotatividade que a gente tem é baixa, 48 horas é muito baixa. Mas o tempo de permanência na UTI é difícil. Eu acho que, assim, o serviço público, independente de onde esteja, seja bem, seja HC, seja qualquer um, ele tende a ser um sistema menos eficiente, porque tem menor pressão sobre isso. Então, é isso que eu sinto falta, eu não vejo pressão de ninguém. O ideal é que faça, ainda mais dinheiro público. O ideal que eu vejo é que se estabeleçam critérios claros para você trabalhar o seu salário. Nem ser tão liberal para ficar na UTI, nem ser tão apertado. Aqui, às vezes, talvez trabalhar isso. E é muito olhar do gestor. Como que ele é cobrado? Como que é o trabalho dele? Para quem que ele responde? Isso é uma métrica que ele é cobrado? Se não for cobrado, ele vai atrás, não vai transmitir essa linha de comando para os demais. Então, como nós temos 150 milhões de pessoas brasileiras independentes do SUS, eu entendo que deveria sim funcionar. E eu já fiquei com muito de residência do HC, já fiquei com muitos pacientes que estão fazendo aquilo. E aí vai o subjetivo, de paciente que acha que está bom demais para UTI, mas ruim demais para andar. Assistência ruim, Para customizado já. Só que o ideal é você fazer o quê? É você melhorar a UTI ou você pode melhorar a assistência no outro ambiente? Claro, não depende de quem está ali na linha de frente da UTI. Mas isso tem que estar na cabeça do gestor. Poxa, por que não está girando? Diretor do hospital, eu nunca vi diretor de cima, no momento eu deveria fazer isso. Atividades políticas, da cadeia. Então, eu não sei qual seria a real afinco de fazer a coisa girar. Eu sou um grande defensor do sistema público básico. Eu acho que é o DP, o médico de saúde de família, sempre descentralizado, eu acho sensacional. Mas alta complexidade, eu penso que vai ser um sistema complementar. De ter o privado, o público pagar e cobrar. Então, eu acho que assim,
Aí vai um pouco de ideal e meme. O capitalismo ele tem muita coisa ruim, mas tem algumas coisas boas. Algumas coisas boas é a inovação, a gestão, a eficiência, busca do melhor diante daquilo que ele é canalizado. Se você canaliza com medicina de qualidade, com indicador clínico bem feito, é isso, CPR, LIRA, etc. Com indicadores de eficiência e proteção, é o caminho que pode acontecer. Eu acho que eu tenho um pensamento assim, principalmente na parte mais complexa, né? Porque o SUS, em teoria, ele é baseado em 3 princípios, né? Que é a universalidade, a equidade e a integralidade. Só que quando você chega no serviço complexo, você acaba tirando a responsabilidade da própria pessoa, entendeu? Porque, igual, eu uma paciente que ela conseguiu fumar um cigarro antes de você. E aí, é essa pessoa que vai ser operada que toma o lugar de e que vai sair da cirurgia, vai voltar a fumar e vai voltar a usar o sistema. Entendeu? Então, Você acabou de escrever a alimentação do cuidado que eu falei. Linha de cuidado. Então, se ela pagasse por essa coisa mais complexa, talvez ela seria obrigada a ser mais responsável pela saúde dela. Eu tendo a pensar na tabagismo, eu tendo a pensar que tabagismo é uma doença, por qualquer vício. Não responsabilizá-la por isso, mas responsabilizar o sistema a ajudar a cessação do tabagismo, controle das comorbidades, para depois, a gente não faz isso. Transplante de fígado, a gente não faz isso. O cara tem que estar uma cirrose alcoólica. O cara tem que estar abstêmico para você transportar, é um exemplo. Né? Então, é uma linha de cuidado. Então, não se esqueça, nós fragmentamos muito, mas nós acabamos levando para um lado que não é o melhor para o paciente nem para o sistema. Por isso que a gente está demorando para... A gente tem muita ilha de ser um sistema de saúde e talvez seria questionável. Essa paciente, por exemplo, faria isso. Ela não vai ser encaminhada enquanto tiver todas essas outras possibilidades minimamente controladas. Que é minimamente 12 vezes do tabagismo, que se usa, é um caminho. Assim como coluna, a gente vê bastante. Às vezes, mudança de estilo de vida, cuidado com o sobrepeso, fisioterapia, atividade física, fortalecimento, não, você vai lá e opera. Não tem essa aplicação que a gente vê. E aí gera uma dor crônica, que aí deixa para mais psiquiátrico. Então, muito cuidado. Essa hierarquia que você falou aqui do hospital, ela funciona no SUS também? É a mesma coisa? Sempre a mesma coisa. Tem organograma de preso, organograma de voluntário. Sabe, lá no SUS tem muito mais caro. Então. Muito claro. Mas aí vai no sub do sub do sub. Entendi. Esqueleto eu mostrei para você. Uhum. E aí vai ter um coordenador das UTIs. Clínicas. Mas tem também. Né? O Cadu é meio que um coordenador das UTIs. De todas da MEU. Da MEU. Entendi. Ele não é bem coordenador, porque ele não tem um caráter não mandatório, mas hierarquicamente um passivo de mim. Ele é um caráter consultivo. Mas se ele me queima para o diretor... Ele vai ver nos dados de todos os UTIs e falar, essa daqui não tá com problema, que eu estou um ano falando para ele, não faz nada. Entendi. Essa questão do carregamento de direitos, né? Não é um dado só nosso, não tem esse dado da secretaria, mas o giro de dados tem que estar alto, abaixo, por causa da enfermaria. Não, mas quando a gente pede já libera a letra. Já dá alta. Não fica contando que o paciente não saiu. Ainda é para dias limitadas, né? Não. Tá aqui, ó. Entrei na UTI. 1, 2, 3 dias. Dei alta, tá? Dei alta aqui. 3 dias de tempo médio de permanência desse paciente. Tudo bem? 3 dias. Aí os pacientes esperam 24 horas para ir embora. 24 horas que ele ficou com um diário evitável. Mas ele já girou. Ele já conta no giro. Entendeu? E aí eu vou consultar para vocês. Pede a alta para suspeito. Gira a vaga. É mais fácil girar antes. Marca a cirurgia. Marca a cirurgia para depois suspeito. Melhor. Pede a alta se você achar que precisa ser suspeito. Já deixa a roda girando. Para perder tempo. Porque ele parado aqui é perder tempo.
E eu, como gestor, só vou lá no lado financeiro exclusivo, não médico, não financeiro, porque gera custo. E vocês viram, no ano foram 200 diárias. Tem várias taxas que às vezes eles abrem um para não cheio, sei lá. E aí você diz, vamos girar logo para sair logo. Aí tem que ver do andar por que nós cobramos as altas. Então, às vezes, não é questão médica, é questão administrativa. Então, tem um dia que não vai ver, não vai ganhando, libera, poderia ter feito antes, não tem aviso de alta, provável alta, uma coisa que a gente nunca prova para que isso. Pô, para você já ver, ideal, é você ver quantos se sujeito vai marcar no dia seguinte, quantos você confirma, eletiva, passa. A roda tem que girar. Não se esqueça que eu falo muito caro. Pode ser muito. Posso, para de gravar aí. Verdade. Está muito caro. Por exemplo, no hospital público, gravação, para gravação.